Então, deixa eu ver aqui. Oi, meu nome é Luna, bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo. Também já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o filme da Barbie. Sim, esse momento chegou. Eu vi o filme da Barbie já vai fazer umas 2 semanas por aí. E esse filme, ele me trouxe muitas reflexões que eu não estava conseguindo organizar. E agora eu consigo. Quero dizer que isso aqui não é uma análise política, filosófica, sociológica, nem nada do tipo. É mais como eu, como pessoa, me senti vendo o filme. Tem algumas partes que tocaram em mim, que me fizeram sentido, que eu identifiquei e que eu me vi ali. Essa é uma análise psicológica em relação a mim e ao filme. Então, se você se sentir em algum momento correspondido ou representado por conta dessa análise, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu dividi então esse vídeo em 5 partes, 5 títulos e 5 principais momentos do filme todo, e eu vou explicar pra você o que ele representou pra mim e como é que eu vejo ele. Bora começar? Barbie Land. Eu não vou mentir pra você, quando eu vi aquela cena de Barbie Land, onde tinha um monte de mulher trabalhando, médica, cientista, presidenta, vizinhas uma da outra, sem nenhum homem, e aí de repente aparece os Ken, e vai, hi Barbie, hi Ken, blá. Eu fiquei assim, veio um gostinho de satisfação. Eu sinto que por conta de eu ser uma mulher que vive dentro do patriarcado, eu tenho essa sensação de ser menos, sabe? Parece que o mundo ele é cheio de homens e com poucas mulheres. Então, quando eu vi aquela cena, eu me senti muito acolhida. Quando eu era criança, eu tinha várias Barbies. E eu brincava com as minhas Barbies no mundo que eu criei. Então, quando eu via aquilo, eu via como uma criança olhando para vários brinquedos dela e brincando ali, sabe? Com várias Barbies diferentes, com várias personagens que ela mesma inventou diferentes. Então é assim que eu vejo. Quando aparece o Ken, eu sinto que, tipo, ok, tá, é só o Ken. Quem é o Ken? Eu nunca tive um Ken, pra que eu vou querer brincar com o Ken? Aquele momento me remeteu muito à minha infância, muito ao mundo que eu criei. Crianças, elas acabam criando todo um mundo de fantasia ali com os brinquedos delas e tudo mais. Naquele momento, eu consegui senti um gosto da minha infância, um gosto de um sonho que por muito tempo eu reprimia, que era tipo poder ser várias coisas que eu quisesse, enquanto eu estava aprendendo a ser mulher. Objetificação da mulher. A cena que eu quero falar aqui é aquela cena que a Barbie ela entra em Los Angeles, lá de patinete, com aquela roupa dela lá de Barbie Patins. E ela acaba observando que as pessoas estão comentando sobre ela e isso deixa ela desconfortável. Tem alguns homens assoviando pra ela ou falando alguma coisa relacionada a ela. A Barbie, ela é um padrão de beleza que foi imposto pra gente. Então, magra, peituda, loira. Então, eu já fui loira. Não gostava do meu cabelo. Não sou peituda, mas quando eu tava me desenvolvendo, eu acabei desenvolvendo um transtorno alimentar porque eu não queria crescer, eu não queria ter corpo, eu não queria isso, eu queria continuar magra. Felizmente, a boneca ela se tornou um padrão de beleza. O filme, naquele momento onde ela tá conversando com os pedreiros lá, vem o cara e dá um tapa na bunda dela. E ela vira e dá um soco nele, assim, nossa, quantas vezes eu não quis dar um soco num cara que pegou na minha bunda? Várias. E aí os pedreiros lá falando e tudo mais, ela até dá uma cortada quando ela fala que ela não tem órgão sexual e o Ken fala a mesma coisa, assim, então eu achei bem legal. Mas eu acho que a reflexão que tá aqui e que eu acabei me identificando com a situação foi a parte da objetificação. Toda vez que eu saio na rua, eu sinto olhares de pessoas, olhares muito maliciosos. Não gosto deles. Então, quando eu tô no metrô, quando tô no ônibus, quando eu tô andando na rua, eu foco no meu mundo, ando o mais rápido que eu posso. Eu tento abafar o som, os olhares, essa coisa pesada. Eu me identifiquei ali, tipo, o quanto é grotesco isso, o quanto é nojento, o quanto a gente não queria que fosse assim. Infelizmente, é. Discurso da Glória
quando a Barbie tá tendo a crise existencial dela. Então, quando a Barbie tá lá chorando, falando que ela é feia, falando que ela não serve pra nada, isso e aquilo, eu fiquei pensando assim, já me senti inútil umas 3 vezes hoje e ainda nem é a hora do almoço. Então, assim, eu acho que essas crises existenciais a gente sempre tem. Às vezes com muita frequência, às vezes com um pouquinho menos de frequência, mas é demandado muita coisa de nós, mulheres. Muita coisa mesmo. Assim, você tem que estar perfeita, você tem que estar impecável, você tem que saber fazer comida, você tem que saber cuidar do lar, você tem que ser uma ótima profissional e ao mesmo tempo você não pode mostrar o quão orgulhosa você tá sobre tudo isso, porque sempre alguém vai falar assim, ah, olha lá, ela tá se achando e tipo, nada a ver. Esse discurso que ela deu me fez chorar de soluçar. Foi uma coisa que eu já sabia, que muitas mulheres sabem, mas foi bom alguém num cinema falando exatamente as mesmas palavras que nós dizemos pra nós mesmas, que tá tudo bem, que apesar de todo o peso que é colocado nas nossas costas, a gente sai e enfrenta o dia. Como eu já falei lá no meu Instagram, se você não me segue, já me segue agora lá no Instagram, @slunaguima. Eu sou uma gladiadora. Gladiadores gladiam. Se você não sabe a história de um gladiador, bem resumidamente aqui eu vou falar pra você. Os gladiadores, eles eram prisioneiros que eram colocados nas arenas pra lutar um contra os outros até a morte. Às vezes tinha leão, eles eram usados pra entreter a população. Você nunca ia se libertar de ser um gladiador, a não ser que o rei, ele desse essa liberdade pra você, alguma coisa do tipo. Mas se você é um gladiador, sempre será um gladiador. Então eu me sinto uma gladiadora porque todo dia eu preciso vencer uma batalha diferente. Em relação ao meu trabalho, ser mulher na sociedade, as minhas conquistas, mulheres têm um peso de gladiar mais forte. Essa é a minha opinião pessoal, ok? Vivo com uma dor que eu preciso tolerar, que ela nunca vai embora, por conta que eu nado contra uma maré invisível. Eu falo demais, eu sou muito lógica com as coisas que eu explano, que eu ensino. Essa maré, ela sempre fala pra eu fazer uma coisa diferente, que é ok pra essa maré, mas é diferente pra mim. E às vezes esse diferente não é bom, não é saudável. E eu não quero fazer, e aí eu acabo sendo criticada por isso. Então eu vivo com essa dor. Eu tenho uma teoria sobre isso, a gente pode até conversar em outro filme. Mas basicamente aqui falando pra você, eu sinto que eu sou tipo aquela música da Taylor Swift, da Man, né? Que ela fala assim, eu estou cansada de correr o mais rápido que eu posso. Seria tão mais fácil se eu fosse um homem. Quero negar não, mas parece, se eu fosse um homem, tudo seria muito mais simples, muito mais fácil, diante das coisas que eu me proponho a fazer. Não sei. Mas a sensação é cena do Ken e da Barbie conversando sobre o Ken. Cara, aquilo eu vi feminismo gostoso. O maior mito que hoje eu ouço das pessoas que criticam o feminismo é que o feminismo ele veio pra colocar as mulheres no topo e os homens abaixo. Só que isso não é feminismo. Gente, pelo amor de Deus, vocês querem uma fonte confiável? Lê um livro. De acordo com o UOL, que eu achei aqui o feminismo é um movimento social por direitos civis protagonizado por mulheres que desde sua origem reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Sua atuação não é sexista. Se você não sabe o que é sexista, patriarcal, machista. Outras palavras que eu posso dizer sobre sexista. Isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas a igualdade entre os sexos. Então, o feminismo é literalmente homem e mulher iguais. Não é assim do tipo, pega aqui 100 quilos de carga homem, 100 quilos de carga mulher, porque isso é igualitário. Não, meus queridos. Política, jurídica e social. Quando a gente fala do Ken naquela cena, ele não sabe quem ele é. Ele não sabe o propósito dele, a não ser ficar do lado da Barbie. Isso não é familiar pra você, assim, só um pouquinho? Então, quem é uma mulher sem um homem? Quantas vezes já não ouvi falar aquela frase? Por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Então, quando ele entende que ele pode ser quem ele quiser, sem ele precisar da aprovação de alguém,
ele começa a se questionar sobre várias coisas, sobre vários comportamentos. Ele começa a querer ser o quê? Sem ser só o quê? Mas ele quer ser o quê? Eu vejo que se eu quero direitos, que aqui eu vou colocar psicológicos iguais, eu preciso fazer isso entre todos os gêneros. Eu não sou um homem. Eu não sei como o machismo, ele age diretamente na cabeça de um homem, mas eu sei que dói. E eu sei que dói muito você ter que ter a imagem de ser macho. O que é um homem macho? Eu sou mais forte que você. Isso me define homem. E não é assim. Eu tenho pacientes homens e eles são incríveis, doces, gentis, que respeitam as mulheres deles. Mas uma coisa que eu vejo em comum neles é essa necessidade de estar sempre racionalizando as coisas, nunca sentindo, nunca prestando atenção nas emoções. E aí que tá, que eles ficam doentes. E eles se perguntam, por que que eu tô doente? Por que que eu tô assim? Eu não era assim antes e eu vivo a mesma vida praticamente. E eu tô muito ansioso, muita expectativa em cima de mim. Claro que é, porque alguém disse pra eles que ser homem é isso. E aí eles têm que vir pra terapia pra eles entenderem que eles não precisam de uma definição de homem. Psicologicamente, eles são pessoas. Eu tenho o direito de ser sensível, de chorar, de pedir um abraço, de dizer que eu amo alguém, de sentir. Por que que um homem não tem o direito de fazer isso também? Por que que o machismo ele interfere tanto nessa questão de sensibilidade? Se eles fossem incentivados desde pequenos a expressarem o que eles sentem e não reprimir isso, eu acho que vão ter um lugar muito melhor. Eu acho os homens pessoas incríveis. E eu acho que eles precisam encontrar quem eles são e respeitar quem as mulheres são. E vice-versa. E existem muitas pessoas que elas estão tão imersas nessa ideologia que elas não conseguem ver o quão prejudicial isso é para um contexto geral. Ai, eu só queria parar de correr o mais rápido que eu pudesse. Barbie. A Barbie começou sendo aquele ser estereotipado, aí ela teve contato com a realidade, aí ela começou a ter um processo de mudança, depois ela quis ser humana, aí ela descobriu que ela tem uma vulva. Tá, por partes. Quando eu era criança, fui ensinada a que eu tinha que me comportar de certa forma. Eu imagino que muitas meninas passaram e passam por isso até hoje. Não fala alto, não diga que fulano tá errado, empresta seu brinquedo pra cicrano, tá tudo bem. Fica quieta se você chorar, se comporte, seja boazinha, vai brincar de boneca. Não, você não pode ter um carrinho, a não ser que o seu carrinho seja cor-de-rosa. E aí você cresce, os desafios de ser mulher muda. Agora você tem que ser magra, seus peitos precisam crescer muito rápido pra eles serem gigantes. Seu cabelo precisa ser loiro. Olha essa celulite. E aí vem todo o padrão de beleza imposto. Eu não gostava do meu corpo, porque eu não era o padrão. E aí quando a Barbie começa sendo o padrão, sendo a Barbie estereotipada, eu me sinto ali dentro da minha adolescência. Aquele momento onde eu não tinha voz, que eu era só aquilo e vivia o fluxo. Quando a Barbie ela entra no mundo real, ela tem um choque de realidade. Quando eu entrei no mundo real, que foi aos meus 18 anos, quando eu fui pro Canadá, viver sozinha, eu tive o meu choque de realidade. Sentia o julgamento de outras mulheres, de homens, enfim. Eu passei a adolescência toda tentando chorar de verdade. Em várias ocasiões eu tentei chorar. Eu ficava emocionada, porque vinha a emoção, mas como... Bom, se você é nova aqui, eu sou portadora de transtorno depressivo persistente. Então, por muitos anos da minha adolescência, eu não sentia nada. Então, assim, eu tinha emoção, mas como eu não sabia o que ela era, ela vinha, aí ficava mexida, aí ela ia embora, porque eu ignorava total a existência dela. E foi no mundo real, quando eu tive esse contato fora do ambiente escolar, que eu percebi de que, cara, a vida é difícil. Rapaz, como é que a vida conseguia ser tão difícil assim? Eu lembro que eu tinha 19 anos quando eu chorei. E chorei lágrimas, assim, de verdade. Desde então eu não consigo mais parar de chorar. Eu choro todo dia, o tempo todo, assim, e se deixar, eu tô chorando. Porque foi um momento que eu comecei a ouvir as minhas emoções, eu comecei a entender elas. E, tipo assim, o primeiro baque é bem forte.
E aí depois tudo começa a mudar dentro de você, né? Terapia é uma coisa incrível. Naquele momento que a Barbie tá chorando, ela não tá entendendo porque ela tá chorando, eu me senti exatamente assim quando eu chorei pela primeira vez depois de anos. Por que que eu tô chorando? E era muito bom chorar. Sempre foi muito bom chorar pra mim. É tipo, como se eu estivesse descarregando alguma coisa dentro de mim. Então ela foi seguindo, tentando se encontrar, tentando encontrar a menina que brincava com ela. Ela foi se encontrando e se desenvolvendo e tentando entender quem ela era. E eu acho que esse é um processo que muitos de nós passamos. De tentar entender quem a gente é, onde a gente tá, o que a gente quer. Muita gente sai da adolescência e vai pra vida adulta sem saber quem é. E tá tudo bem. Mas eu, Luna, me vi naquele momento, naquele processo, que aquela boneca extremamente estereotipada estava começando a se tornar humana. Gente, vamos levar em consideração que o filme é fictício, tá bom? Isso não iria acontecer na vida real, mas a gente nunca sabe. Evolução das espécies. Se tem peixe que nasce fêmea e morre macho, por que nós humanos a gente não pode evoluir pra isso também, não é mesmo? Quando ela teve a crise existencial, eu vi ali muito a humanidade. Nossa, uma extrema humanidade. Quando ela tava lá com as amigas dela, tentando ajudar a salvar Barbie Land, eu vi ali, sou eu com as minhas amigas, não tentando salvar Barbie Land, mas indo pra um rolê super legal, onde a gente ia pra um rolê, e depois a gente ia pra outro rolê, e a gente ia pra outro rolê, e era muito incrível, sabe? Porque era, tipo, sororidade total. E quando ela conversa lá com a criadora da Barbie, pede pra se tornar humana, e no final ela descobre que ela tem uma vulva, porque se você tem uma vulva quer dizer que você é mulher. Ser humano é uma aventura, e é uma aventura muito gostosa, muito dolorosa, muito sentimental, injusta algumas vezes. Eu tenho uma teoria porque eu sou tão fora da casinha. A caixa não me cabe, a caixa não foi feita pra mim. Tentaram me colocar lá por muitos anos, e frequentemente eu vejo as pessoas tentando me colocar lá de volta. Eu me vejo sendo humana. Eu nado realmente todos os dias contra a maré. Não sei se eu nado contra a maré social por si ou se eu nado contra a maré porque eu tenho um transtorno. Eu nado em direção aos meus objetivos. Meu maior objetivo na vida é ajudar pessoas que tenham transtornos parecidos ou diferentes com os meus. Toda vez que eu sento para atender uma pessoa, eu sinto feliz. Parte daquela vida, parte daquele processo, de que eu entendo ela perfeitamente, porque eu já passei por alguma coisa que ela tá me contando ali. Não pelas mesmas experiências, mas pela experiência psicológica que aquilo me trouxe. O sentimento, a dor, o trauma. Eu sempre nado em direção ao meu propósito, porque ser saudável sempre vai ser nadar contra a direção oposta da maré. E é um incômodo que vale a pena tolerar. Se você chegou até aqui, muito. Fala hello para os meus inscritos. Fala olá, inscritos, como vocês estão? Eu sou a Mel. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e não deixa esse vídeo morrer com vocês. Compartilhe com as suas amigas, com seus amigos, com quem você acha que se sentiria meio que assim, tá bom? Um grande beijo, me segue lá no Instagram para acompanhar minha vida diária e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!